Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao canal do Voo. Eu me chamo Alba Araújo, sou coach em saúde física e mental. Olá a todos, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal do Voo. E eu queria convidar todos vocês para entrarem no meu canal no YouTube, no canal do Voo. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Nós vamos falar sobre inteligência emocional e é um tema bem interessante da gente aprender. Ainda mais num tempo de pandemia, onde as pessoas estão em casa, todas convivendo e tendo que ter muita inteligência emocional para não brigar com as pessoas que estão próximas. É um desafio muito grande nós ficarmos em casa, ficarmos muito tempo em casa, e eu pensei que esse tema, a inteligência emocional, o passo a passo para viver com mais inteligência emocional, tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando. Quem me acompanha às segundas-feiras deve ter percebido que eu venho trazendo temas, assuntos que realmente são úteis. E eu acredito que o conhecimento ele é válido quando ele tem uma utilidade, que a gente pode pegar o que está acontecendo aqui agora, fazer uma reflexão rápida e poder usar isso no nosso dia a dia. Essa é a minha intenção. O canal do Voo tem essa missão, esse propósito maior de ajudar as pessoas nesse autoconhecimento e nesse despertar da consciência de quem nós realmente somos e o que nós estamos fazendo aqui. E esse passo a passo é como se fosse um treinamento de inteligência emocional. Então eu preparei esse tema hoje com muito carinho e eu vou começar contando uma história para vocês. Imaginem vocês que vocês estão numa praia. O sol tá gostoso, o mar tá calmo e você tá sentado na sua cadeira observando o mar. De repente, você resolve entrar na água. Calmamente você vai caminhando até a beira do mar e começa a entrar. E vai entrando no mar. A sua emoção nesse momento é uma emoção de tranquilidade. Você está feliz, você está muito feliz. O seu corpo inteiro exala felicidade porque você está vivendo aquele momento de sol, de mar, de tranquilidade. E entra e vai entrando. De repente, você avista um tubarão chegando próximo de você. O que você sente? Isso é uma coisa que pode acontecer, sim, por que não? A gente tá no mar aberto, pode acontecer. O que você sente? Um pavor? E o nosso sistema nervoso, ele automaticamente lança hormônios, adrenalina, para que a gente saia correndo do mar. A gente nade para sair fora do mar. É aí que eu queria que vocês percebessem que no momento que vocês entraram no mar, tinha aquela sensação de paz, de tranquilidade, de serenidade, de eu sou feliz demais e nada de ruim vai acontecer comigo. E de repente no mar você percebe que o perigo é iminente, que você pode sofrer qualquer dano
com a sua vida. E as emoções são ambíguas, uma de paz e a outra de desespero. E é aí que eu queria contar com você hoje, para a gente viver uma experiência de inteligência emocional. O nosso assunto hoje, eu gosto muito de testar as habilidades de cada um, e nada melhor do que um questionamento. Por quê? Nós todos na vida, nós buscamos o sucesso. E aí a primeira pergunta é, por que algumas pessoas conseguem o sucesso e outras não conseguem? Esse é um desafio hoje. Por que algumas pessoas conseguem ter sucesso e outras não? Algumas são super inteligentes, super descoladas e elas não conseguem decolar. Outras nem têm tanta inteligência, mas têm o que? Habilidade, têm o que? Inteligência emocional. E essas, apesar de pouca instrução, muitas têm pouca instrução, elas conseguem chegar bem alto na vida. Elas conseguem realmente decolar. E eu te pergunto, o que você acha que acontece com essas pessoas que não conseguem alcançar o próximo degrau da vida? O que vocês acham? Se vocês quiserem estabelecer um diálogo hoje, eu estou super aberta, tá? Porque o tema hoje, ele promete mexer com as emoções, que a gente está mexendo com emoção. E eu vou lançar uma pergunta para vocês. Será que essas pessoas que não conseguem alcançar e manter o sucesso, será que seriam algum problema na fase infantil? Será que essas pessoas têm medo de vencer obstáculos? Será que essas pessoas têm medo do desafio da vida? Será que essas pessoas têm medo da repreensão? Será que essas pessoas têm medo de se defrontar com elas mesmas? E aí, nós vamos contar uma outra historinha aqui. Vamos imaginar, falando sobre as crianças, vamos imaginar uma cena que uma mãe chega em casa, exausta, o filho está brincando, e essa mãe, ela liga a televisão e vai ver televisão. De repente, o filho foi tomar água e derramou o copo de água no chão. E essa mãe explodiu. Foi um movimento inconsciente, ela explodiu de raiva. Ela estava exausta, explodiu, só que ela ofendeu o filho. Ela começou a falar que ele era tonto, ele era bobo, ele não sabia fazer nada, ele era incapaz. E essa criança cresceu, virou um adulto. E essa criança, hoje, um homem, a qualquer momento que alguma coisa que ele faz de errado, ele tem medo de errar, porque todas as vezes que ele errava quando era criança, ele era repreendido e ofendido. E hoje, este homem ou esta mulher não suporta ser a mínima ideia de ser repreendido causa um sentimento de pânico. Então ele tem medo. E é um medo que surge do inconsciente. E muitas vezes essas pessoas que têm medo de alcançar algum lugar de destaque na vida, essas pessoas foram crianças repreendidas, ofendidas, machucadas. Então a gente chama de crianças feridas. E todos nós
salvo exceções raríssimas, sofremos maus tratos infantis durante a infância. Sim, todos nós. Quem entrar no meu site, voldesofia.com.br, quem não conhece, por favor, visitem o site. Lá eu conto um pouco da minha história. E essa história é uma história verdadeira. Eu passei tudo aquilo. E hoje eu trabalhei demais comigo, com a minha inteligência emocional. Por quê? Porque eu precisava vencer obstáculos. Eu precisava passar por cima de um monte de coisas que quando eu era criança, eu fui muito repreendida, muito. Era como se eu não tivesse permissão para viver. Então, hoje, falar de inteligência emocional para mim é fácil. E falar que eu sou perfeita, longe de mim ser perfeita. Longe de mim. Tenho muitos defeitos, continuo ainda tendo algumas dificuldades, mas é possível sim a gente trabalhar com essas emoções. Deixa eu só ler quem está escrevendo aqui. Obrigada, Charla. Obrigada. Obrigada, prima. E é isso, essas emoções, elas podem ser trabalhadas, elas devem ser trabalhadas e elas devem ser auto-reconhecidas. Porque enquanto a gente foge dessas emoções, a gente não cresce, a gente fica bloqueado. Então o sucesso bate na nossa porta e a gente insiste em virar as costas para ele. E aí, nessa situação, o que acontece? Esse sucesso não é só visibilidade, não é só ter fama, não. O sucesso pessoal de quem nós somos, a nossa vida dá certo, os relacionamentos darem certo, os relacionamentos de amizade, os relacionamentos profissionais, os relacionamentos de todos os tipos da empresa. Tem pessoas que são complicadíssimas da gente trabalhar. É difícil ficar perto dessas pessoas. Por quê? Porque elas têm os problemas emocionais e não sabem gerenciar as emoções. Então, essa inteligência emocional, ela é importante sim, para a gente poder viver melhor. Não é só, ela está falando de inteligência emocional, o que é isso? Inteligência emocional é a gente saber viver de uma forma mais feliz, mais saudável, mais inteligente, entendeu? E quando a gente fala de emoções, eu coloquei aqui, não há vida sem emoções. Somos movidos e geridos pelas emoções, por isso que precisamos aprender a gerenciá-las e sermos inteligentes emocionais. Isso é muito importante, porque essas emoções, como eu falei, na praia, daquele tubarão que apareceu e que nós ficamos em pânico, nós quisemos sair nadando o mais rápido possível. Essas emoções fazem com que a gente tome decisões rápidas na vida. Sim, Charla, pode ser sim, pode ser que existe um bloqueio emocional e que às vezes você não quer lembrar. Mas é muito importante, é muito saudável entrar em contato com esse passado. Existem opiniões a favor, existem opiniões contra. Eu sou totalmente a favor de buscar entender as coisas, porque tudo pode ser resolvido e vivido de uma forma mais feliz, mais saudável, mais harmônico. E aqui eu falei que as emoções, elas são importantes para a gente tomar decisões. Muitas vezes a raiva, essa vontade de brigar, essa raiva, ela é importante.
ela, ela nos faz tomar decisões que muitas vezes a gente não tinha coragem. Ficava numa situação, procrastinando. Ai, não vou fazer isso não, porque senão eu vou ofender tal pessoa. Ai, por que isso? Não, aí vem a raiva, o insulto. Alguém te lesa em algum momento, o que você faz? Você briga, você luta. É um instinto, a raiva, ela é uma emoção natural que nós temos. E não é porque a pessoa acha que ela é santa que ela não vai ter raiva. Todo mundo tem, todo mundo sente isso. Nós somos humanos e nós temos todas essas emoções dentro de nós. Nós precisamos gerenciá-las. Nós precisamos aprender a viver de uma forma inteligente, aprender a gerenciar essas emoções, para que a gente sinta, mas não seja consumido por essas emoções. Essa é a parte mais importante e mais inteligente. Sentir raiva não é ruim, mas a gente ficar alimentando essa raiva durante todo o dia, durante um ano, durante 10 anos, você lembra e pensa na pessoa, você tem raiva. Então a gente vai se auto-envenenando. A raiva é um veneno. Só que bem dosada, a raiva, ela nos faz tomar decisões muito importantes. Então uma vez, eu gosto sempre de falar exemplos, porque isso marca a vida. Uma vez eu tive contato com uma senhora, hoje ela tem quase 80 anos, uma grande amiga. E essa senhora, ela tinha em mente que ela seria uma santa. Ela queria ser santa. Desde criança ela queria ser santa. E ela não se permitia sentir raiva. Sabe o que aconteceu com essa senhora? Ela começou a engolir tantos sapos, engolir tantas coisas que ela não gostava e pessoas que falavam as coisas e ela achava que ela não podia, que ela estabeleceu uma tosse. Ela tossia o tempo inteiro. Era assim, era uma situação muito desagradável ficar perto, porque incomodava do tanto que essa senhora tossia. Até que ela entendeu que havia uma emoção reprimida e ela começou a desbloquear essa fala. Interessante que é uma mulher que fala muito, fala demais, compulsivamente, mas ela não tinha coragem de enfrentar. Então ela precisou o quê? Administrar as emoções para que ela pudesse, de uma forma gentil com ela, começasse a falar do que ela sentia, dos sentimentos, do que ela sentia que se transformava em emoções e que estava causando uma doença. Então, nesse ponto, eu queria parar e falar assim, o que são emoções? Onde surgem as emoções? As emoções surgem dos sentimentos. A gente geralmente confunde emoção com sentimentos. E quando nós entendemos os nossos sentimentos, a gente aprende a gerenciar as emoções. Deixa eu ver o que a Lu está falando. Isso, Lu, tem que expressar. Cada um expressa de uma forma. Tem pessoas que são agressivas, tem pessoas que têm todo um jeito carinhoso de falar. Cada um precisa entender o seu lado. Como falar, como expressar, como gerenciar essas emoções. Mais pra frente aqui eu vou falar, eu tenho o passo a passo realmente. Tem vários passo a passo aqui que vai ser bem útil. Essas emoções são importantes porque nos ajudam a aprender a entender o outro, entender e nos impulsiona a agir. Nos permite controlar as emoções e usá-las para atingir os nossos objetivos. A inteligência emocional, quando nós começamos a nos autoconhecer, a inteligência emocional, ela passa, o primeiro fio é o autoconhecimento. A gente prestar atenção em quem nós somos. Essa palavra, ela foi banalizada, autoconhecimento.
Autoconhecimento é quando a gente aprende a se olhar, a se perceber, perceber quais os sentimentos que habitam em nós e quais são as emoções que são desencadeadas por esses sentimentos. Então é muito importante a gente se autoconhecer, se auto-perceber. Ingrid, hoje não tá no voo de Sofia, porque eu tô só com 2 câmeras e eu não consegui uma outra câmera. Então eu tenho que filmar a live, porque eu tô colocando no meu canal. Então, infelizmente, hoje o voo de Sofia tá sem a live, mas eu gravei um videozinho pequenininho para colocar no voo de Sofia. Então o voo de Sofia vai ficar com um videozinho falando os passos e esse meu canal aqui, essa minha página vai ficar com a live e no meu canal do YouTube vai ficar com o vídeo. Por favor, parando tudo agora, eu vou pedir de novo, quem não se inscreveu no meu canal do YouTube, o canal do Voo, por favor, se inscrevam, vamos fazer o canal do Voo crescer, vamos disseminar esse conhecimento, que eu tenho certeza que muitas pessoas não têm condições de escutar isso, não sabem o que é isso, e a gente precisa ajudar as pessoas. Esse canal do Voo, ele tem esse intuito, ajudar as pessoas no autoconhecimento. Então, quem não se inscreveu, por favor, fique à vontade, depois da live, entra no canal, se inscreva, dê o like e ative o sininho para receber os vídeos. Então, o que mais importante para a gente ter equilíbrio é a razão, é o equilíbrio entre a nossa razão e as nossas emoções. Muitas vezes a gente se boicota, sabe? A gente acha que tá agindo bonitinho, tá agindo com inteligência. Poxa, eu sou uma pessoa tão perfeita, eu sou uma pessoa assim, desenhada, mas ela tá vazia de emoções, ela não presta atenção nos sentimentos e a vida dela não tem emoção, ela não é inteligente com a vida dela. E por isso que muitos relacionamentos terminam, muitos relacionamentos não conseguem ir para frente. Por quê? Porque as pessoas não querem se conhecer. Essa é a verdade. As pessoas têm medo de se autoconhecerem. As pessoas têm medo de entrar em contato com seus sentimentos. Medo de tocar a alma. Entendeu? Então, quando a gente aprende, começa a ter habilidade com as nossas emoções, a gente começa a desenvolver o autoconhecimento, o autorrespeito. Passo a olhar para mim e falar assim, Alba, eu te respeito, Alba, você é uma pessoa muito importante para mim. E eu começo a estabelecer a autoempatia. A gente quer muito ter empatia com as outras pessoas, mas esquece de que a pessoa mais importante do mundo hoje, para mim, sou eu. Porque se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar. A gente tem mania, quando entra em um relacionamento, de querer que o outro cuide da gente, que o outro faça tudo pela gente. Esse é o segredo do fracasso no relacionamento. Quando a gente aprende a se autocuidar, prestar atenção em quem nós somos, realmente a gente aprende a ter relacionamentos saudáveis, sejam eles de família, de sociedade, de trabalho, relacionamento íntimo, seja qual for. Quando a gente aprende a se autoconhecer e se autorrespeitar, a vida realmente ela toma um sentido diferente. E eu coloquei aqui que o sucesso da nossa sociedade, que hoje, abrindo um parênteses, caótica, em vários sentidos, fecha parênteses, porque não vale a pena falar sobre isso, nesse momento,
o sucesso da nossa sociedade com as crianças é ensinar a inteligência emocional. Tem uma pessoa, ele chama Ismael Cala, ele tem um trabalho pelo mundo de inteligência emocional. Eu adoro o trabalho dele, então eu convido vocês para conhecer Ismael Cala. Ele é um mexicano que mora em Miami e ele desenvolveu através de um trabalho mundial, ele implantou nas escolas da Guatemala uma modalidade que se chama inteligência emocional. Então, dentro das salas de aula, as crianças aprendem inteligência emocional. Olha que espetáculo! E eu gosto muito desse homem, dessa pessoa, porque ele realmente tem um trabalho muito bonito pelo mundo. E eu coloquei aqui, desenvolver a autoconsciência. A autoconsciência é ter uma dose de compreensão de que o mundo tem a sua própria forma de se realizar. Eu estava me esquecendo que eu selecionei um livro aqui. Quem gosta de ler, quem gosta de comprar livros, eu adoro. Eu tenho paixão por livros. Esse livro do Tanzi e do Deepak Chopra, esse livro é muito bom e ele fala sobre como gerenciar as emoções, a inteligência emocional, os caminhos da inconsciência, da consciência e da autoconsciência. Então eu tô lendo o livro, aonde eu tô tá ótimo, já li bastante. Queria mostrar para vocês aonde fala de consciência e de autoconsciência, que é meu livro, A Excelência da Consciência. Quem não adquiriu, por favor, no meu site tem o link, tá? É um livro que fala bastante sobre como nós lidamos com a vida, tá? A nossa consciência. E mais pra frente um pouquinho que eu vou falar dos 10 hábitos de gerenciamento emocional. Semana passada eu falei sobre esse livro, Poder do Hábito. É um livro que ele não é simples de ler, mas é um livro muito bom. Um livro que ensina exatamente aonde a gente desbloqueia as emoções. Então, tem várias técnicas de programação neurolinguística aqui dentro. E eu gosto bastante porque a gente aprende realmente a desbloquear as nossas vidas. E hoje, o tema da nossa live são os passos, o passo a passo de como a gente gerencia as nossas emoções. E eu queria começar agora. Quem tem papel, caneta, quem tem como escrever, eu sugiro que escreva, porque seguindo isso, com certeza vai dar uma bela desbloqueada na parte emocional. Eu tô vendo o horário. Então, os 10 hábitos de gerenciamento emocional. Primeiro deles, o nosso dia seguinte começa na nossa noite anterior. Então, o seu dia de amanhã tá começando agora. Então, como você vai dormir hoje? Como você vai se preparar para o sono? Quais são os pensamentos que você vai levar para sua cama ou não? O que você tem feito para ter uma boa noite de sono? Aqui em São Paulo tá muito frio. E uma boa ajuda para um sono é a gente fazer um chá. Eu gosto bastante de chá. Eu sou fã de um chazinho. Então, chás que ajudam a gente a ter uma boa noite de sono. Um chá de camomila, um chá de alecrim, um chá de anis. Ajuda bastante a relaxar. As bagas de cardamomo também são bem interessantes. Aquele escalda-pés tão antigo, tão ancestral, mas que super vale a pena. Ter uma ótima noite de sono. Reserve momentos, quando você despertar, reserve momentos no início do seu dia, para você despertar e perceber quais são
os sentimentos, os pensamentos que começaram o dia com você. Organize as suas atividades, foque nas que são mais importantes e, se tiver possibilidade, conclua as que estão em segundo plano. Faça uma atividade física. O nosso cérebro ele tem uma ligação direta com os movimentos do nosso corpo. E a liberação hormonal ela é espetacular quando a gente faz alguma prática física. Medite, estabeleça esse hábito na sua vida. Eu sei que pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas meditação não é nada disso. Meditação é a possibilidade da gente estar focado no momento presente. E eu estava lendo sobre a meditação, então eu vi uma matéria hoje falando que a meditação ela foi introduzida no exército americano. Então, apesar de... A gente sabe de um monte de informações, mas eu achei bem interessante isso. O 6º passo, escreva suas emoções diariamente num caderninho secreto. Vocês lembram que a gente tinha um diário quando era criança? Que a gente escrevia as nossas emoções, o que a gente sentiu, o que a gente não sentiu? Comece a descarregar suas emoções nesse diário, porque a gente libera espaços internos. Então, a gente tem que pensar que nós somos um espaço sagrado e que viver cheio de entulhos e sujeira emocionais não é muito inteligente. Faça a sua reconexão com o universo logo pela manhã. Quem tem o hábito de orar, de fazer as suas orações, de fazer as suas preces, quem tem o hábito de se conectar com o universo, faça isso. Reflita sobre os seus relacionamentos, reflita com quem você acordou, reflita quem são as pessoas que estão ao seu entorno, reflita quem são as pessoas que você tem contato, hoje mais virtual do que físico, mas reflita quem são essas pessoas. Observe os obstáculos diários e tenha consciência que nenhum é maior do que a sua força de vontade. Tenha consciência disso. Evite o negativismo. Evite. Ninguém precisa ser negativo. Nós podemos ser realistas. E nem positivos demais, não acreditando em nada, só achando que o mundo é um conto de fadinhas. Então, preste atenção. Enxergue a realidade. E saiba também olhar para a vida e perceber que coisas boas acontecem. E eu coloquei aqui, você não pode mudar o vento, mas você pode mudar a posição das velas para velejar melhor. Às vezes, as nossas vidas, elas são tumultuadas. A gente não tem como mudar isso. Mudar, tirar uma pessoa, colocar em outro lugar. Mas a gente pode mudar o rumo das coisas. Ser mais inteligente emocional, ser mais flexível. Vocês vão perceber aqui que logo na frente eu vou falar que como a gente realmente destrava para começar a ser inteligente emocional. A gente deixar essas emoções, essas perturbações que a gente vive, esse medo de ofender as pessoas, esse medo de não ser aceito, esse medo de um monte de coisas. E isso tudo faz com que a gente não se expresse. Ser inteligente emocional e se expressar na vida de uma forma feliz, de uma forma saudável, de uma forma possível. É isso. Ser inteligente emocional é como se a gente bailasse na vida de uma forma única. Nós somos únicos. Então eu coloquei, use as emoções a seu favor, use os estados emocionais para conquistar seus objetivos. Preste atenção agora, você que está me escutando.
Qual emoção que você gostaria de acessar agora e para qual finalidade? Tipo, hoje eu tive um desentendimento com alguém do meu trabalho, eu tô com raiva. Traga essa raiva para fora. Ou hoje eu fui magoada por alguém, tô muito triste e eu quero acessar essa tristeza. Faça isso. Descubra qual emoção que você precisa acessar. Depois que você acessou a raiva, transforme essa raiva em energia física. A raiva, ela tem o seu órgão correspondente, o fígado e a vesícula biliar, que são os dois órgãos que trazem energia para a gente. Então, quando a gente realmente entende como gerenciar essa raiva, nós desbloqueamos a energia do nosso fígado e da vesícula. Então, nós desintoxicamos. Então, quem busca chás desintoxicantes, procura tirar a raiva excessiva da vida. É o melhor antitóxico que pode existir. E para angústia e para ansiedade, quem colocou como opção essa emoção, passe a agradecer. Talvez uma ansiedade, uma angústia é falta de olhar para o lado e pensar assim, poxa, como eu sou bem-aventurada, eu agradeço por tudo que eu tenho, principalmente pela minha vida. Nesse momento que tantas pessoas perderam seus familiares, alguns morreram, a gente pensa assim, como nós somos bem-aventurados? Nós estamos vivos, com saúde. As pessoas que a gente gosta estão vivas, com saúde. Vamos agradecer. Agradecer a nossa casa, agradecer a nossa alimentação, as oportunidades, a nossa internet, que faz com que a gente passe o tempo, adquira tanto conhecimento. Hoje a internet, ela mudou. Não são só mais as redes sociais, aquela coisa vazia, sem sentido. Não, hoje as redes sociais, elas nos instruem. Então isso é muito positivo. Usando com inteligência, ela é perfeita. Uma boa estratégia é acessar os estados emocionais conflitantes, desenvolver um diálogo mental para que haja um entendimento saindo do inconsciente até o autoconsciente. Aqui eu coloquei que quando nós acessamos essas emoções conflitantes e nós não temos, e não existe um medo de acessar essas emoções, a gente se cura, sabia? É possível. Outro grande recurso é o autoconhecimento, que nós mudamos a postura de agir, nós mudamos esses recursos internos, que nós temos uma grande farmácia. Nosso corpo, ele é perfeito, nosso corpo, ele é muito sábio. Então, quando existem coisas que precisam ser mexidas, comece a se perguntar, converse com você, seja seu amigo. E quando nós queremos mudar esses padrões comportamentais, essas emoções, começamos a gerenciar essas emoções de uma forma bonita, a gente precisa se olhar e falar assim, nossa, eu tô com uma postura tão feia, eu tô encurvada, acho que eu vou mudar a minha postura. Quando nós atentamos para a nossa postura física, a gente muda a química do nosso corpo e as nossas emoções também mudam. Preste atenção nisso. O segundo ponto, são 6 pontos importantes. Não se preocupe tanto com o que os outros vão dizer. Nossa inteligência emocional, ela tem que passar por esse fio. Entender que cada pessoa tem o seu mapa de vida, cada pessoa é única, cada pessoa tem as suas regras de conduta e que a gente precisa aprender a ouvir a nossa voz interior, a nossa intuição. Não se compare aos outros.
Esse é um grande problema da humanidade, achar que a gente tem que ser igual a todo mundo, que o que o outro tem eu tenho que ter também, o que o outro vive eu tenho que viver também. Gente, isso não existe. Isso não existe. Ninguém pode ter a minha vida e eu não posso ter a vida de ninguém. Ninguém pode querer ser igual a mim, eu também não posso querer ter a vida de ninguém, porque eu sou única, você é único, nós somos únicos. Ninguém pode dar uma regra de conduta para ninguém, porque o que faz você feliz pode me deixar muito triste. Então, o autorrespeito é fundamental. Quando nós... Deixa eu só ver o que Paulinha escreveu. Eu sei, Paulinha, mas aí que mora o grande desafio. Não se comparar com ninguém. A vida perfeita é só uma foto. As nossas vidas são perfeitas do jeito que elas são. Eu penso assim. O quarto ponto, torne mestre de ressignificar a sua vida, ressignificar o seu passado. O que significa essa palavra? Ressignificar. Dar um significado novo à sua história. Sim, mas chegou a hora de fazer um upgrade nessa vida e mudar as coisas. Tá na hora. Ressignificar, dar um novo sentido à história. Pensa nisso, Paulinha. Ressignifique a sua história. Ressignifique os eventos da sua vida. Olhe para o seu passado, mas viva o seu presente. Seja positivo. Olhe com empatia para si. Se reconheça. Se olhe, se perceba. Respeite o seu hoje, mas reverencie o seu passado. Agradeça. Sim. Agradeça. Aumente o seu nível de resiliência. O que é resiliência? Falei sobre ressignificar, agora eu estou falando sobre resiliência. Capacidade de receber a pressão e voltar ao estado inicial, original. Não desistir, jamais. Não desistir, agir apesar de tudo. Foco nos desafios pessoais. Qual que é o seu maior desafio hoje? Pensa, qual que é o seu maior desafio hoje? É o quê? É fazer uma consciência alimentar? É começar a ter consciência física? É começar a estudar? É terminar os livros que você começou? É começar a fazer um esporte, seja ele dentro da sua casa, seja ter mais paciência com as pessoas que te rodeiam, seja o que você achar que precisa fazer. Seja resiliente, termine o que você começar. Tá ótimo, Lu. Esse é o seu desafio. Aceite o desafio. Eu coloquei aqui, dominar a mente e os pensamentos obsessivos. É muito difícil isso. E agora, o último ponto, busque brincar com todos os brinquedos da caixinha. O que significa isso? Pode ser, Paulinha, mas se você quiser fazer tudo, também pode. Pode mudar tudo. Pode ser resiliente em todos os sentidos. Busque brincar com todos os brinquedos da caixa. Faça o que tem que ser feito. Não procrastine. Busque tudo que te desafia. Saia do conformismo, saia do conforto da mesmice e se desafie. E eu coloquei que existem exercícios para desenvolver inteligência emocional. Eu sei que eu falei muito rápido, eu sei que não tem como a gente se prolongar muito, mas
quem tiver interesse em buscar o que eu falei, o vídeo vai ficar salvo tanto na live quanto no meu YouTube. Então, os exercícios para desenvolver a inteligência emocional. Autoconhecimento. Dialogue-se com você mesmo. Procure enxergar os fatos sob uma nova perspectiva. Veja as coisas sob uma nova perspectiva. Use a inteligência emocional em todas as situações da sua vida. E o que eu queria falar para vocês, para colocar em prática realmente, são três pontos muito fortes. São 3 pontos que, se realmente vocês aplicarem isso, realmente existe uma grande mudança, e a flexibilidade e o entendimento dessa inteligência das emoções farão parte da vida de vocês, e vai acontecer uma mudança, porque muda. Evitar desentendimentos na relação, olhar o outro de uma forma respeitosa, da mesma forma que você se olha com respeito, você passa a olhar o outro com mais respeito. Não é porque você convive com as pessoas que você acha que você pode desabafar e ofender essas pessoas. Elas merecem respeito tanto quanto nós. Se estiver irritado, saia, dê uma volta, tente respirar, depois volte. Não agrida com palavras, porque as palavras e a energia fica. Quantas vezes a gente fica exausto só de ficar nervoso? Então vamos mudar isso. Vamos fazer com que o nosso dia a dia seja mais saudável. Que eu comece a olhar as situações de uma forma mais inteligente. Que eu comece a não ser uma criança mimada que qualquer coisa eu fico nervosa, eu brigo, eu quero insultar o mundo. Isso não é ser inteligente emocional. Eu não sou uma criança mais. Eu não posso ter mais esse tipo de comportamento. Então, quando eu falei da criança lá atrás, logo no comecinho da live, busca entender a sua criança. Pega essa criança ferida, entenda o que essa criança está sentindo. Reflita sobre as emoções dessa criança. Ela precisa ser curada. Então, quando você estiver no seu dia a dia, com as pessoas que te rodeiam, presta atenção, elas merecem respeito tanto quanto você. Elas merecem consideração tanto quanto você. Elas merecem atenção tanto quanto nós. Eu lembro que muito tempo atrás tinha um símbolo, eu esqueci o nome, dizia assim: o seu direito termina quando começa o do outro. Então, os nossos relacionamentos, às vezes, eles são difíceis porque a gente não sabe colocar limites, a gente não sabe respeitar o limite do outro, e aí a gente deixa que o outro invada as nossas vidas. Eu sempre bato na mesma tecla. Gente, vamos olhar o outro com respeito. Vamos respeitar a individualidade do outro. Não é porque é amigo tem que fazer tudo igual, tudo a mesma coisa. Cada um tem uma vontade. Eu sei que é muito complicado viver assim, porque a gente está habituado a viver de outro jeito. Mas eu acho que toda essa confusão pandêmica, ela aconteceu por um motivo, para que a gente volte os olhos para quem nós somos e realmente mudemos o nosso comportamento. Chegou a hora das nossas vidas serem mais felizes, harmônicas, ter mais sorrisos, ter mais agradecimentos, ter mais pausas, ter mais alegria, ter mais coragem. Outra coisa, esse ponto é a chave de tudo, e ele ficou por final.
diz assim: se tiver de criticar alguém, faça isso, mas seja emocionalmente inteligente e diga somente o necessário. Uma boa crítica, ela pode mudar a vida de qualquer pessoa. Agora, uma crítica destrutiva, ela pode acabar com o sucesso de qualquer pessoa. E muita gente não tem capacidade de entendimento de uma crítica. Então, quando formos criticar alguém, que sejamos inteligentes o suficiente para somente falar o necessário, como uma dosagem de um remédio forte. Ser inteligente é perceber que nós podemos ter uma vida mais saudável, mais feliz, mais tranquila, mais harmônica. E essa inteligência não é abrir um livro, eu li o livro e estou pronta. Não, não é isso. É hábito. Por isso que eu pus o livro aqui, Poder do Hábito. Vou mostrar de novo. Poder do hábito. Ser inteligente emocional é um hábito. A gente vai exercitar. Como o corpo de quem faz a prática física, ele começa devagarzinho a se construir, ficar bonito, todo delineado. A inteligência emocional é assim também. Então, se tiver que criticar, seja emocionalmente inteligente e diga somente o necessário. Nossas emoções são essenciais para o nosso sucesso em todos os sentidos. Então, no comecinho, quando eu coloquei, vou voltar para a gente falar sobre essas duas perguntas que eu coloquei. Por que algumas pessoas conseguem ter sucesso e outras não? Depois de quase 1 hora ouvindo sobre inteligência emocional, o que vocês acham? Por que algumas pessoas conseguem ter sucesso e outras não? O que você acha que acontece com essas pessoas? Então, eu quero deixar essas duas perguntas para você pensar. Se você tem vontade de ser bem-sucedido, tem vontade de se realizar no seu trabalho, se você tem vontade de se realizar no seu relacionamento, se você tem vontade de ter amigos leais, parceiros, pessoas importantes na sua vida, se você tem vontade de ter uma família equilibrada, pense. Será que não está faltando? Eu vou voltar de novo lá no final. Será que não está faltando eu respeitar as pessoas? Será que não está faltando eu colocar limites? E será que eu não estou sendo crítica demais, me colocando de vítima? Então essa era a minha fala. Quem quiser me perguntar, nós ainda temos alguns minutos. Eli, a inteligência emocional, ela tá ligada com a autoestima, sim. Mas é mais uma questão de você olhar o outro de uma forma diferente do que ter autoestima. Eu penso dessa maneira. Então, comece a olhar como é o seu olhar em relação ao outro. O seu olhar interno também tem a ver, sim, o que você falou. Mas comece a olhar o outro de uma forma diferente. Uma visão maior, uma visão mais ampla. Expandir a sua visão.
Pensa nisso. Pensa nessa, né, nas atitudes. Eu disse que quando nós buscamos, deixa eu voltar aqui. Quando nós desenvolvemos as habilidades emocionais, estou voltando aqui. Quando nós desenvolvemos as habilidades emocionais, desenvolver o autoconhecimento, desenvolver o autorrespeito e a autoempatia, com certeza a nossa estima, ela cresce, ela aumenta. E a gente começa a se olhar de uma forma diferente. É fato, não tem como não ser dessa forma. À medida que começamos a perceber quem nós somos, à medida que nós desenvolvemos o autorrespeito, à medida que nós olhamos para nós com olhos amorosos, automaticamente o outro ele tem um significado maior para nós. Então, sim, Lu, empatia, sim. Só que isso tudo, essa inteligência emocional é um tema assim gigante, gigantesco. Mas eu queria dar uma pincelada porque eu acredito que nesses tempos de pandemia, ser inteligente dentro de casa e nos relacionamentos é fator fundamental para a saúde física, mental, emocional e espiritual. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês, agradecer pela presença, agradecer por estarem comigo. Quem ainda não foi no canal do Voo, se inscreva, compartilhe os vídeos. Quem me acompanha deve ter percebido que cada semana é uma sequência da outra. É como se fosse um quebra-cabeça que nós vamos unindo. Então, eu tenho feito um trabalho do quê? De divulgar esses vídeos no Facebook. Eu tenho feito uma publicidade paga para que esses vídeos possam rodar. O vídeo da semana passada, ele alcançou mais de 6.000 pessoas. Então, eu tenho feito esse trabalho do quê? De divulgar esse canal para que as pessoas realmente conheçam o canal do Voo, tenham acesso a essas informações. Eu acho que eu passo um conhecimento de uma maneira simples, do dia a dia, que é possível usar essas informações, usar a fala de uma forma positiva. Então, nosso tempo está acabando. Eu agradeço a presença de vocês e até semana que vem. Quem quiser deixar comentários, é só colocar no meu direct. Um beijo e até semana que vem.